Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Jairo Alna, sou professor de artes visuais pelo Departamento de Arte e Cultura da Prefeitura Municipal de Uberaba. Nessa aula de desenho, aula 3, vamos falar um pouco sobre a história do desenho. Relembrando a aula passada, a gente falou sobre o papel, a importância da arte, definição de alguns termos, os materiais básicos que utilizamos para o desenho, materiais alternativos para pigmentação e foi proposta uma atividade. Conceito de silhueta. Silhueta é o desenho que caracteriza um ser ou um objeto a partir dos contornos apresentados pelo mesmo, representação de algo ou alguém observado por sua sombra, desenho elaborado ou observado através do contorno da sombra de alguém. Aqui são dois exemplos de silhueta. Então todo mundo conhece muito bem o que é, né? Silhueta nas artes. Nas artes, especialmente no desenho, a silhueta é a representação de qualquer imagem com traços bem simples, que delimitam uma forma concreta ou abstrata, seja por linhas ou por cor. Geralmente a silhueta tem cor preta, como a sombra, dando destaque para as principais características da imagem. Aqui eu citei 3 exemplos de silhueta. Então a silhueta não necessariamente é utilizada só em desenho, ela pode ser utilizada na fotografia, como esse exemplo 2 aí, e também na pintura, como exemplo 3, que são pessoas fazendo silhuetas de algumas imagens na parede, no caso do grafite. Ser humano e o desenho. É importante compreender a representação da figura humana. São produções culturais que mudam com o tempo e o lugar. A intenção é despertar o interesse pelo desenho de observação e o desenho de imaginação, praticar técnicas de desenho intuitivo para desinibir o traço e o gesto. É criar uma segurança ao desenhar mesmo. Essas representações com seres humanos nos atingem diretamente, provocando uma imediata identificação com algumas delas, ou um sentimento de repulsa, aversão ou até mesmo absoluta incompreensão. Aí aqui temos o exemplo de uma figura, uma imagem, de uma paisagem. Um exemplo aqui abaixo, como que a imagem que possui alguns traços que lembrem o ser humano, nós mesmos, como ela chama mais a nossa atenção. Causa mais curiosidade quando tem algum traço que lembra um rosto humano. Abaixo são representados exemplos da grande diversidade representando seres humanos, cada um deles comportando um significado diferente dentro do reflexo na cultura do seu tempo. É que vamos ver algumas representações humanas na imagem. É possível perceber aqui, que são várias propostas de representação do ser humano, cada uma em um tempo e cada uma feita em uma cultura. Vamos falar um pouquinho de pré-história agora. A figura humana é um dos temas que mais tem inspirado os artistas ao longo dos milênios. Quando as primeiras imagens começaram a surgir nas profundezas das cavernas, pois elas não eram feitas próximas às entradas, mas nos lugares mais distantes e obscuros. Elas representavam os animais que seriam caçados para alimentar a tribo. É aí que é possível perceber uma imagem de uma representação de como seria esse momento da pintura na caverna. Os materiais da pintura rupestre. As tintas eram feitas de restos de carvão, pigmentos de planta e da terra, que eram misturadas ao sangue de animal e a outros elementos da natureza. Os homens das cavernas utilizavam como pincéis ossos e pelos de animais, ou mesmo as próprias mãos. Aqui é a imagem de um carvão, um pigmento retirado de terra, um pigmento mineral. E aqui várias cores de terra diferentes, vários pigmentos naturais diferentes. Ainda na pré-história, a confecção dessas imagens era a partir de um ritual mágico,
fazia parte de um ritual mágico, para obter os favores dos deuses durante a caça aos animais. Esse período é chamado de Paleolítico, por ser mais antigo. Tem início com o surgimento do homem na Terra e termina esse tempo da história, ele termina por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Durante esse período, as imagens que retratavam os seres humanos eram escassas, representavam-se mais animais de maneira grandiosa, de tamanho natural ou muito maior. É possível perceber nessa imagem que o animal retratado aí, ele é maior, tem uma proporção maior do que os seres humanos que estão manifestados, que estão pintados nessa pintura aí. E tudo era feito com uma técnica naturalista que impressionou os primeiros pesquisadores, pois a pintura traduz a anatomia do animal, suas cores e a dinâmica de seus movimentos no desenho linear, sinuoso, pulsante e vivo, como nesses dois exemplos. As configurações no Neolítico, que é o tempo que vem depois do Paleolítico. Na última fase da pré-história, no Neolítico, que é de 10 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo, o ser humano abandonou a vida nômade e se fixou graças ao desenvolvimento da agricultura e à domesticação de animais. Aí é possível perceber a presença de mais seres humanos na pintura. O desenho e a pintura abandonaram o aspecto naturalista e tornaram-se mais simples e geometrizados. A figura humana rara no período anterior é agora pintada com bastante frequência nas atividades cotidianas da época. O caráter mágico das imagens cedeu lugar a figuras com finalidade decorativa e ornamental. A imaginação criadora, as civilizações pré-colombianas na América, antes das chegadas dos espanhóis, dos portugueses, e as civilizações do Oriente se dedicaram aos desenhos geométricos e de livre imaginação. Não se preocupavam com a representação da realidade. É uma outra forma de encarar e ver o mundo. O trabalho se baseia no impulso interno e não na observação exterior. Notamos que existe simetria, ordem e cálculo, mas a concepção da forma é derivada de uma observação interna. Nessa figura 1 aqui, temos a arte em cerâmica na América pré-colombiana. Na figura 2 tem um adorno, um enfeite, um desenho para enfeitar um amuleto persa. Vemos, portanto, que existem duas vertentes. Na figura 1, na cerâmica pré-colombiana, preocupa-se com a observação da realidade exterior, e a figura 2 com os voos mais livres da imaginação. Contudo, a criatividade pode estar presente em ambas e não existe uma questão, tantas vezes impostas culturalmente, que um tipo de arte é mais importante que outro ou superior a ele. Na figura mostra a Piedra del Sol, do México. Percebe-se que há uma imagem no centro que faz menção a feições do rosto humano, presença de formas geométricas mais elaboradas. Vamos a uma curiosidade, a curiosidade do dia. O desenho mais antigo do mundo. Qual será? Qual será? Ele foi encontrado no ano de 2017. O local foi a ilha de Sulawesi, na Indonésia. Sulawesi, que lugar é esse? Localizando ele no mapa mundi, ele fica exatamente nesse local aqui, destacado de vermelho. Aí deu um destaque maior, fazendo zoom na imagem, que é uma das ilhas da Indonésia. Aqui algumas imagens do local, dessa ilha paradisíaca e muito conhecida pelo turismo. Vamos ao desenho. Esse é o desenho mais antigo do mundo encontrado até hoje. Ele é um desenho rupestre, encontrado em 2017,
na ilha de Sulawesi, na Indonésia. A cena é uma representação da caça. A idade do desenho, pessoal, 44 mil anos. É considerado hoje o desenho da arte figurativa mais antiga do mundo. Característica, ela retrata fielmente as imagens do mundo natural naquela época. Atividade proposta da aula de hoje. Realize 3 desenhos em papel. Um desenho da sua mão, um desenho representando uma figura humana e outro desenho da sua casa. Só que o detalhe, utilizar materiais alternativos que não sejam canetas e lápis. Utilizar materiais como água, terra, temperos, carvão, café ou outros materiais para a construção da sua obra de arte. A ideia é você se inspirar na arte dos homens da caverna. Tire fotos dos seus desenhos e poste na sala de aula virtual. O que a gente viu hoje? A gente viu hoje conhecer um pouquinho sobre silhueta, silhuetas nas artes, o ser humano e o desenho. Vimos a curiosidade do desenho mais antigo do mundo, a atividade proposta do dia. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desses slides. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula de arte.